Olá, está começando o programa Brasileiros Imóveis, o seu portal de imóveis na TV. Se o seu negócio, você está ligado de alguma maneira ao mercado imobiliário, se você tem imobiliária, se você é corretor de imóveis, se você é arquiteto, engenheiro, mexe com jardinagem, construção, você precisa estar no portal Brasileiros Imóveis. Já são mais de 1 milhão de acessos no portal Brasileiros Imóveis, por isso que você não pode ficar de fora. Anuncie os seus produtos e serviços. E hoje no programa, 2 convidados especiais. No primeiro bloco, vou falar com o André Ponciano, ele que é engenheiro civil e responsável pelo projeto da Mini Basílica no bairro Marília e vai dar as últimas tendências para construção ou reforma. E no segundo bloco, eu vou conversar com a recicladora de móveis Ângela Cesari, dando dicas de como reciclar o seu móvel. O programa Brasileiros Imóveis só está começando. Fica comigo. O portal Brasileiros Imóveis chegou para revolucionar o mercado imobiliário. Instale no seu celular o aplicativo da Brasileiros Imóveis e em poucos cliques você tem acesso a um vasto banco de dados de imóveis e classificados online, como imóveis em lançamento, para venda, aluguel e temporada. Você sabia que mais de 84 milhões dos brasileiros têm contato com a internet? E cerca de 90% dos que buscam um imóvel residencial utilizam a web como ferramenta durante o processo de compra? Então instale o aplicativo da Brasileiros Imóveis e não perca 1 minuto sequer para estar bem informado sobre oportunidades no mercado imobiliário. E eu estou recebendo mais uma vez, aqui no estúdio da Brasileiros Imóveis, meu amigo André Ponciano, ele que é engenheiro civil e também responsável pelo projeto da Mini Basílica lá no bairro Marília. Né? E vai estar com a gente durante toda a semana falando muita coisa sobre novidades, sobre engenharia. Para você que tem acessado o nosso site, né, e está querendo reformar, está querendo construir, então convido você a ficar com a gente. André, deixa eu te perguntar um pouquinho, aproveitar da Mini Basílica, como que está essa obra? Está bem, graças a Deus. Já está sendo realizadas as missas, né? E está muito bem legal, está tudo uma acústica muito legal. Já a parte interna dela, nós chegamos num patamar de 90% de término dela, né? Falta os 10%, uns detalhinhos, arremates pequenos que nós temos que fazer ainda. E já iniciamos a parte externa dela, que nós estamos colocando todo o revestimento, né? Que é imitando os tijolinhos aparentes. Mas é uma construção muito gostosa. Para quem não conhece, é muito interessante conhecê-la, porque ela tem um diferencial na parte interna. Quanto tempo já de construção? 10 anos de construção. E você acha que vai mais quantos anos para poder acabar? É difícil muito lhe dizer, mas porque por tudo doações. Depende, né? De verbos, de doações. Mas como o Eduardo Pacheco, ele é muito otimista, diz que em 1 ano está tudo ok. Eu ainda vou jogar mais uns 2 anos de trabalho, acho que nós conseguimos finalizá-lo. Tá joia. Geralmente um engenheiro ele é mais procurado para construir ou para reformar, ou tanto faz? Não, isso depende um pouco muito do cliente, né, do grau de instrução do cliente. O interessante é você colocar no seu orçamento esse tipo de profissional, que seja um engenheiro e um arquiteto, em ambas partes, tanto como a construção, como você fazer inicialmente com um projeto, iniciando a sua construção, e também a questão de uma reforma, tá? Por quê? Você tendo um acompanhamento técnico, a tendência de você errar muito menos, tá? E embora a construção, o seu erro é menor, tá? Você consegue, com relação à construção, você consegue às vezes dar uma errada no acabamento, porque o preço é muito distorcido entre um e outro, né? Entre um piso cerâmico, um porcelanato e um granito, por exemplo, né? O estilo de torneira, uma marca. Então isso de repente pode distorcer no valor final, mas é aquilo muito pessoal do cliente. Tá? A reforma, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque aparece alguns enigmas dentro dela que você não está vendo, não tem um raio-x. Então é um cano que está passando, você quebrou, ele estoura, aí ele é feito de tubulação, se for muito antiga, por uma tubulação de ferro, que não tem mais no mercado. Então tem que tomar um pouco de cuidado. O reboco está muito ruim, você começa a sentar um tijolo, um revestimento, um azulejo, de repente cai todo aquele reboco, você tem que retirá-lo todo, refazer o reboco, para depois você fazer o assentamento que era o anterior previsto e não o reboco. Então esse custo é muito perigoso numa reforma. Então quando você tem um profissional, ele vai te orientando em cima desses detalhes. Aí onde você pode estar
querendo. E também até na questão do prazo da reforma, ela te engana muito. Você pensa que um mês, às vezes é 2 meses, 3 meses, devido ao problema desses percalços que pode acontecer. Você falou em custo e a gente falou também no comecinho um pouco de tecnologia. Vamos falar, eu sei que cada caso é um caso, cada casa é o seu tamanho, tem o seu projeto. Mas uma casa básica, digamos assim, é caro construir uma casa e, diante dos materiais, das tecnologias que estão sendo apresentadas, materiais ecológicos e afins, muitas outras coisas, isso de alguma maneira colabora para o custo da casa ou não? O valor ele ainda está dentro daquilo que vem se carregando há anos? O que você... Não, ainda o mercado ainda nessa questão, ele ainda continua carregando um pouco sim, tá? Mas em torno dos 80%. Nós estamos hoje nós temos uma construção muito mais inteligente do que a do passado, tá? Inclusive na questão ambiental, tá? Hoje. E para o futuro vai ser muito mais econômica ainda, por uma questão de o pessoal estar indo descobrindo toda essa parte de ecologia que nós estamos trabalhando muito na construção civil, ela está sendo muito atuada, tá? Mas hoje uma construção, hoje é uma construção média no mercado, aí ela atua hoje em torno de R$ 1.400 a R$ 1.500, tá? Isso dependendo muito da indexação da parte de acabamento dela. Mas eu vejo a construção muito viável, tá? Porque quando você compra um imóvel, sempre você tem uma reforma com ele, porque você não é do teu gosto. Quando você constrói, você tem aquele ambiente que você projetou junto com o seu profissional, você elaborou, você conheceu, ou seja, você veja o seu filho crescer, tá? Então é diferenciado, né? Quando você pega um animalzinho de estimação, ele vai ter o seu estilo, ó, faz xixi ali, você traz ele para cá, você tá entendendo? E quando você já pega ele maiorzão, ele já sai andando, correndo e tal. Você consegue moldar com a construção, né? E eu sou totalmente a favor da construção, eu sou um apaixonado na construção civil. E ela é interessante você estar mudando nela. Para a gente terminar esse bloco de hoje, para quem está querendo começar a construir, qual que é o primeiro caminho? O que eu tenho que pensar primeiro? O primeiro passo é o seu profissional. Qualificar o seu profissional, analisar o seu profissional, ver o perfil do seu profissional. Se você quer uma casa mais moderna, se quer uma casa mais tradicional, tá? Porque isso influencia totalmente na sua construção. E tem aquela ideia errônea de você pegar um profissional barato, achar que um profissional barato já começa economizando. É errôneo. O profissional tem que ser aquele profissional porque ele vai te satisfazer com um bom projeto, que é o segundo item. Um bom projeto é tudo, tá? Com questão de ambientalização, a ventilação, a luminosidade, a arquitetura dele em si, tá? Para você não errar nesse sentido de arquitetura, colocando um banheiro perto de uma cozinha, talvez, uma coisa que é um erro muito grave. E acontece quando o profissional não está se elaborando bem um projeto. Então, paredes da sala sem tomada e por aí vai, né? Tomadas e vai. Bom, obrigado mais uma vez pela sua participação de hoje. Espero que você esteja gostando como eu, né? Quando o assunto é bom, a gente vai longe. André, obrigado então pelo nosso bate-papo. Lembrando que você continua com a gente amanhã, certo? Para você que está com a gente, continua. Daqui a pouquinho eu volto com mais um entrevistado especial. Fica aí. O portal Brasileiros Imóveis chegou para revolucionar o mercado imobiliário. Instale no seu celular o aplicativo da Brasileiros Imóveis e em poucos cliques você tem acesso a um vasto banco de dados de imóveis e classificados online, como imóveis em lançamento, para venda, aluguel e temporada. Você sabia que mais de 84 milhões dos brasileiros têm contato com a internet? E cerca de 90% dos que buscam um imóvel residencial utilizam a web como ferramenta durante o processo de compra? Então instale o aplicativo da Brasileiros Imóveis e não perca um minuto sequer para estar bem informado sobre oportunidades no mercado imobiliário. E o meu bate-papo continua hoje com a recicladora de imóveis, a dona Ângela Cesari. E ó, para você que tem em casa aquele imóvel que quer dar uma forma diferente, eu tenho certeza que todo mundo acaba tendo alguma coisa no quarto, na sala, querendo mudar um pouco. Então eu convido você a ficar agora nessa entrevista e a semana toda que a dona Ângela vai estar comigo. A gente falou um pouquinho sobre reciclagem de imóveis, principalmente para aquela pessoa que está em casa que não conhece, pode dar um novo visual, digamos assim, naquele imóvel que está, até mesmo, dona Ângela, num quintal, num lugar abandonado. Exatamente. Não é mesmo isso? Você encontra um banquinho. E tem muita procura hoje para móveis reciclados, para poder reciclar móveis? Olha,
as pessoas, quando falam na reciclagem, tem algumas pessoas que têm um pouquinho de Receio? assim, receio, né? Por quê? Que fala que reciclagem não dá muito valor. Elas gostam muitas vezes de comprar um móvel que não dura um ano, depois encosta, do que partir por uma reciclagem. Então, não valoriza muito. Mas, ultimamente, está sendo assim, muito procurado, porque passa a ser uma peça de decoração bonita, que hoje você pode brincar, permite essa decoração de uma casa, que você agrega um espelho, agrega um vidro reciclado bonito, sabe? Então, tem algumas procuras, mas tem muitas pessoas que ainda têm esse receio. Isso é novo no mercado ou não? Não é muito novo, mas ainda tem gente que ainda torce um pouquinho o nariz para isso. E não existe classe social, tanto às vezes como o que tem menos ou o que tem mais, às vezes tem um pouquinho de receio. Pode ser reciclado tanto um banquinho quanto um guarda-roupa, ou seja, independe do tamanho do móvel. Na minha casa eu tenho, na minha área da churrasqueira, um guarda-roupa que nós achamos no lixo, praticamente perto dos lagos, e que eu também ocupei a parte da estrutura dele. Ele teve que ser reformado as laterais, onde a madeira estava muito ruim, nós colocamos vidros, as prateleiras e transformamos no barzinho. Ficou maravilhoso. Ali roupa, nunca mais. Não, roupa nunca mais. A senhora dá curso de reciclagem de móveis? Não, por enquanto a reciclagem não está tendo procura de curso. Mas já pensou em, de repente, abrir alguma coisa assim? Acho que sim. Eu dou aula de um outro curso. Qual que é o curso? Em MDF, decopagem, pintura, eu dou aula. Mas ainda a reciclagem, não há procura. Agora eu quero saber como que surge a inspiração para poder pegar um guarda-roupa, ou seja, qual peça for, e dar uma cara nova para esse móvel. Como que a senhora começa a analisar? O que eu vou fazer com isso? Que parte que eu tiro, qual que fica, qual que vai embora? Quando você acha um móvel que, inclusive, ele está num canto encostado ou mesmo no lixo, ele com certeza ele está bem danificado, né? Então ele vai precisar de muita reforma. Ele está ou com cupim, ou caruncho, ele está rachado, ele está quebrado. Então você tem que desmontar toda essa peça. Depois dela desmontada, aí que realmente você vai ver o que dá para aproveitar. Aí que tem que ver, o que eu vou fazer? Aí, o que eu vou fazer? Aí, nessa hora que surge a inspiração. E esses móveis reciclados, eles podem decorar qualquer parte da casa? Pode. Hoje a decoração te permite isso, né? E fica bonito. Fica bonito. Desde um estilo clássico, um estilo rústico, vai muito bem com rústico. Fica muito bonito. O que a senhora tem feito ultimamente, assim? O que a senhora se lembra aí? Olha, eu participei, pro Dia das Mães, o shopping tem aberto um espaço para a gente, que eu faço parte de um grupo de artesanato, o qual nós somos em 15 artesãs e todas elas têm um trabalho, um segmento de trabalho, e o meu lado é mais a reciclagem. Então, nessa exposição eu trabalhei muito com o Espírito Santo, caixotes, vidros, latas, e teve uma boa procura. Quando a senhora fala lata, o que especificamente me entender? As latas, ficam muito engraçadinhas, lata de milho, as latas de ervilhas, você pinta, e eu tenho uma grande participação, que é o meu pai, que tem 92 anos, coloca as asas para mim. Que bacana. Então dá para fazer a parte de madeira é meu marido que me ajuda muito, que entra a parte de marceneiro, ele praticamente ele desmonta tudo, ele que lixa, desmonta, ele que restaura parte pesada, né? Pesada. A criativa é você. E a lata, meu pai coloca as alças, ficam muito bonitinhas. Ângela, para quem quer ir até a sua casa, o seu ateliê, né, que está assistindo a gente, de repente se interessou, qual que é o endereço e o telefone? Eu moro no Ibirapuera, na Rua 12, e meu telefone é 3323-8164. Obrigado pelo nosso bate-papo de hoje, tá bom? E até amanhã, para a gente continuar o nosso assunto, tá bom? Para você que esteve com a gente até agora, uma ótima noite e até amanhã. Até mais.
Acesse www.brasileirosimóveis.com.br.